No ano de 2022 foi lançado o filme do Batman, dirigido por Matt Reeves e que foi estrelado por Robert Pattinson. Um filme que é muito bem feito e que nos trouxe um Batman que não é muito experiente e tem apenas 2 anos como herói, e que está no início da sua carreira. E mesmo assim, ainda é muito sombrio e é muito bom ver esse Batman combatendo o crime. E nesse filme que somos apresentados a alguns vilões, mas com destaque aqui por Pinguim, que foi muito bem adaptado e que, na minha opinião, é a melhor adaptação dele. Alguns anos depois, esse universo do Batman resolveu se expandir, criando assim um spin-off, mas agora contando um pouco da história do Pinguim e mostrando como ele vai ter todo o controle de Gotham. Então, rapaziada, é por isso que hoje nesse canal, Pinguim, a série completa em um vídeo. Antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve porque esse vídeo deu um trabalho do caralho pra fazer. A história começa com Oswald, mais conhecido como Pinguim, indo até o Iceberg Launcher, e lá então ele pega uma pasta que nela tem documentos confidenciais que podem ferrar com várias pessoas poderosas em Gotham. Enquanto ele está analisando, chega Alberto Falcone, herdeiro e filho do Carmine Falcone, o mesmo que morreu no filme do Batman, e então eles começam a ter uma boa conversa. Alberto, percebendo tudo, começa a provocar Oswald, que bravo com isso, mata Alberto. Depois de perceber a merda que fez, Oswald, tentando um jeito para se livrar daquilo, acaba encontrando Victor, que estava junto com seus amigos roubando o pneu do carro do Oswald. E o Victor, com medo, resolve o ajudar. Então conhecemos Sofia Falcone, irmã do Alberto, que saiu de Arkham depois de ficar 10 anos presa, e começa a suspeitar que o Pinguim esteja envolvido no desaparecimento dele. Para poder evitar suspeitas, Oswald manipula a família Falcone e Maroni, que são a família rival dos Falcone. Então ele tem a ideia de jogar a morte do Alberto para a família Maroni. Então depois o Pinguim vai até a prisão, vê Salvatore Maroni, e assim ele começa a negociar com ele para poder expandir o seu império. Então ele vai fazer tudo isso com a ajuda do seu novo braço direito, Victor. A filha do Falcone, que ainda está com seu trauma que teve enquanto estava no Arkham, é abalada com a morte do irmão, mas é suspeitar do Pinguim. Então inicia uma investigação com um detetive sobre a morte do irmão. Percebendo que já está nas suspeitas de Sofia, Oswald vai tentando cobrir cada rastro para que ninguém desconfie. Ele então vai se dividindo entre manter sua aliança com os Maroni e também com os Falcone, as duas famílias ao mesmo tempo. Em uma festa feita pelos Falcone, o detetive a surpreende com um membro dos Maroni, o mesmo que estava no assalto que o Pinguim roubou toda a carga da droga Gota. Então ele é preso no porão, só que para evitar suspeitas, o Pinguim mata ele, então todos estão reunidos na sala para saber quem é o traidor. Oswald é confrontado, mas como ele é muito esperto, joga a culpa em um dos seguranças que estava lá, colocando o canivete que o mesmo usou para matar um membro dos Maroni. E agora todos têm certeza que é o segurança. Ele é morto pelo chefe da família Falcone. Enquanto isso, Oswald continua manipulando o pobre do Victor, o obrigando a trabalhar para ele. Então o Victor vai ficando cada vez mais entregue a ele, achando que possa ser útil para o Pinguim, mas no fundo a gente sabe que o Pinguim não tá nem aí para ele. Enquanto isso, nesse episódio, vemos um pouco do passado do Victor, mostrando o que aconteceu para ele chegar onde chegou agora. Ele lembra da noite devastadora em que perdeu sua família por uma enchente causada pelo Charada, por conta dos acontecimentos que ocorreu no filme do Batman. E assim então ele começa a ver Oswald não apenas como o seu chefe, mas também como uma figura paterna que está oferecendo para ele agora um propósito. E assim Oswald faz uma aliança com Sofia para a distribuição de uma nova droga, chamada Bliss, que é feita com cogumelos. Mas é aí que Victor começa a questionar suas escolhas, não se sentindo bem com aquilo. Em um momento ele encontra sua namorada que fala sobre ter uma nova vida, saindo de Gotham indo para outro lugar. De início até que ele aceita, mas depois ele deixa ela e finalmente aceita o cargo de ser o capanga do Pinguim. Enquanto estão conversando, Sofia e Oswald são encurralados pela esposa de Salvatore Maroni, que revela que foi o Pinguim que matou seu irmão. Quando já estava aceitando seu destino, ele é surpreendido por Victor, que atropela geral, pega o Oswald e vão embora. Agora chegou a hora de conhecermos o passado da Sofia Falcone. Vemos então que ela teve uma relação complicada com seu pai, Carmine Falcone. Ela lembra da morte de sua mãe e suspeita que tenha sido ele que a matou. O Oswald nessa época era só um motorista da Sofia e conta tudo pro Carmine, que ela estava se encontrando com a repórter e tinha suspeitas que tinha sido seu pai que a matou. Então ela confronta seu pai, que como o desgraçado que é, vê sua própria filha como uma ameaça e manda interná-la em Arkham. E é lá que ela sofre pra caralho, sofrendo torturas e estando com os criminosos mais perigosos de Gotham. Depois de voltarmos ao presente, Sofia diz que vai reformular a família Falcone. Mas antes, ela poupa a vida da filha da sua prima, então ela mata todos da família e manda a menina para um orfanato.
Oswald e Victor estão eliminando provas que poderiam ligar eles aos assassinatos recentes. A coisa fica tensa mesmo quando eles sequestram o filho de Salvatore Maroni para manipular ele e conseguir informações. Então ele combina de entregar o filho deles, em troca da Bliss, que é a droga que eles têm. Porém, eles são traídos, então em uma cena muito pesada, Oswald mata a esposa e o filho de Salvatore, onde os dois são queimados. Em paralelo, Sofia Falcone, determinada a não depender mais da família Falcone, começa a montar sua própria família criminosa, chamada de Gigante, e ela faz uma aliança com Salvatore Maroni para derrubar apenas uma pessoa, que é o Pinguim. Oswald então decide distribuir a droga de graça, já que assim ele irá atrair muito mais dependentes. Enquanto isso, Victor reencontra seu amigo, que apareceu no primeiro episódio. Ele sabe de tudo e também quer entrar no esquema, pois viu que o Victor tá ganhando muito dinheiro trabalhando com o Pinguim. Então, se sentindo pressionado, ele mata seu amigo. Enquanto isso, Sofia encontra a mulher que Oswald paga. O plano inicial da Sofia era matar ela para desestabilizar o Pinguim, só que elas acabam se entendendo. Então ela entrega a localização do Pinguim. Chegando lá, ela se depara com o Victor e a mãe do Oswald dançando. Agora nesse episódio vemos um pouco do passado do Pinguim, que mostra ele na infância junto com seus irmãos e que vemos que ele tem ciúmes da mãe com os irmãos e por causa disso ele mata os irmãos pra ter a mãe só pra ele. Puta que pariu, que cara filho da puta. Voltando então ao presente, Pinguim chega em casa, encontra o Victor desmaiado e pergunta para onde levaram sua mãe. E logo em seguida Salvatore Maroni chega na casa e começa a espancar o Oswald. E apesar do Pinguim tentar de todas as formas, não adianta e ele é levado. Enquanto isso, a mãe do Pinguim está com a Sofia, só que ela deixa ela com um psicólogo. Oswald então é forçado a levar a Maroni até sua operação. Então começa a falar sobre como matou a esposa e o filho do Maroni, então ele cai numa armadilha, fazendo assim com que o Pinguim consiga fugir. Então os dois começam a brigar, só que o Maroni tem um infarto e morre, fazendo com que o Pinguim fique irritado, pois não foi ele que o matou. No fim ele atira nele e fala que o derrotou. Sofia recebe a ligação do Maroni, mas quem estava falando era o Pinguim, falando que matou Maroni. E que se deixasse a mãe dele viva, ele integraria toda a sua operação para ela. Sofia então faz uma armação mandando uma van, mas ela não estava na van, mas bem longe dali. Sofia então fala que deixou um presente para ele. Nessa hora eu jurei que a mãe do Oswald estaria lá morta, mas não era aquilo. Era só uma bomba e o Pinguim, sendo desgraçado que é, deixa os seus capangas morrerem e acaba fugindo, no mesmo lugar que matou seus irmãos. Saindo de lá ele encontra o detetive da Sofia, que diz que ela quer encontrá-lo, então ele é apagado. A mãe do Pinguim, que está em uma terapia e conta que sabe que Oswald tinha matado os irmãos e até o próprio Rex Calabrese, que era um cara muito influente na época, oferece matar o Oswald, mas ela não aceita. Enquanto isso, o Victor vai ao local da explosão com o chefe das gangues, mas todos ali desistem de procurá-lo, pois acham que ele já está morto. Então vemos o Pinguim preso na mesma boate em que ele dançava com sua mãe. Ele está preso em uma cadeira junto à sua mãe. Sofia tenta fazer ele confessar que matou os irmãos, mas de nenhum jeito ele fala. Depois de quase perder o dedo, a mãe do Pinguim revela que sempre soube o que ele fez, fazendo com que ela corte ele com a garrafa. Então ela cai no chão. Então o Pinguim se solta, mata os capangas e consegue fugir com sua mãe, levando ela para o hospital. E logo em seguida chega Victor, que planeja uma revanche contra Sofia. Enquanto isso, o Pinguim manipula o vereador, já que ele tem interesse na política, o que acaba funcionando. Depois de colocar fogo na mansão do Falcone, Sofia vai ao aeroporto fugir dali. Então o Pinguim a entrega a ela, mas tudo ali era uma armadilha, e depois de entregar a Sofia à polícia, pois precisa de um culpado nisso tudo. Depois de voltar ao hospital e ver sua mãe em estado vegetativo, Pinguim e Victor então sentados em um banco. E após agradecer tudo ao Victor, nesse momento ele pega o Victor e enfoca até a morte, pois ele não quer ter mais nenhuma fraqueza ou dependência emocional. E então, na última cena, vemos o Pinguim e está num lugar de luxo e não cumpriu sua promessa de matar sua mãe. Ela ainda está viva, só que em estado vegetativo. E na cena mais doentia, a garota que o Pinguim paga se veste da mãe dele para assim poder agradá-lo. E depois de dizer que Gotham é do Pinguim, aparece então o Bat-Sinal. Cinema, meus amigos, cinema. Mostrando assim que vai ter um Batman para parar o Pinguim no seu próximo filme. Esse, na minha opinião, foi a melhor série desse ano, com ótimas atuações, roteiro e principalmente como ambientar o Gotham. O vídeo foi isso, rapaziada, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva e deixa o like. E até o próximo vídeo.